E neste vídeo eu vou trabalhar com vocês um dos temas mais quentes para a Polícia Civil de Minas, o tema legítima defesa. Galera, historicamente é um dos temas de direito penal par geral mais cobrados pela FGV. A FGV cobrou muito esse tema para vários outros concursos em 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 e no todo ano cai questão de legítima defesa da FGV, tá? Então eu vou fazer uma abordagem aqui com a cara da FGV já para garantir um pontinho para você e já adianto, no final eu vou trabalhar com algumas questões recentes para vocês perceberem que com a FGV o buraco é mais embaixo. Lembre-se que a FGV trabalha com provas da OAB, com outros concursos aí, com outros certames que aprofundam um pouco mais no direito. Não é mais aquela letra de lei, esse negócio de letrinha de lei, de decorar, para a FGV isso já tá ultrapassado. Eu não tô querendo te assustar e falar que a FGV cobra muita jurisprudência. Não, pra carreira jurídica sim, mas condenações de direito não é jurisprudência. Como é que ela cobra então e ela consegue complicar, sendo que não é letra de lei e nem jurisprudência? Ela cobra doutrina, ela cobra a interpretação doutrinária da lei. Então ela vai trazer legítima defesa, ela vai trazer casos concretos, casos hipotéticos pra você resolver e falar se é ou não é legítima defesa, se teve ou não teve excesso, e ela vai trazer até pontos específicos doutrinários. Questões sobre legítima defesa sucessiva, recíproca, coisas que a letra da lei não fala. Quem vai falar é a doutrina e eu vou trazer tudo de bombejada aqui pra vocês já pegar o jeitão, e isso nós passamos no nosso Academia DP. Então já vão se inscrevendo no canal, ativando o sininho, que você vai ter ouro de graça agora sobre a legítima defesa. Primeiro começando, entendendo e lembrando a natureza jurídica, legítima defesa mais excludente de ilicitude. Então dentro da teoria do crime, fato típico, ilicitude, culpabilidade, aquela coisa toda, a excludente de ilicitude e legítima defesa, ela quebra o segundo substrato do crime. Tô falando difícil, mas basicamente é o seguinte: se você pratica um fato em legítima defesa, não há crime. O seu ato, aquele resultado que você causou, está justificado. É o que diz o artigo 23. Não há crime quando a gente pratica o fato em legítima defesa. Estado de necessidade é importante também, as demais também, mas hoje vamos trabalhar a legítima defesa e sempre com atenção, parágrafo único, ó. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, incluindo a legítima defesa, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Mas eu vou falar de excesso ao longo dessa nossa aula, tá? Porque quando se fala em legítima defesa, nós temos de dissecar o artigo 25 e o seu parágrafo único que foi acrescido pelo pacote anticrime. Galera, pode parecer simples. Para bancas mais simplórias, que cobram letra da lei, é só decorar o 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual iminente, a direito seu de outrem. Beleza, para quem não é do direito, é difícil decorar, mas uma hora você decora. Agora, no caso da FGV, ela vai explorar cada um desses elementos, você tem que saber interpretar. O que é usar moderadamente dos meios necessários? O que é repelir uma injusta agressão? Como se interpreta atual ou iminente? Direito seu de outrem, como é que funciona isso? Eu vou interpretar com vocês rapidamente nessa aula. E o parágrafo único, na verdade, ele traz só um exemplo de legítima defesa de terceiro. Lembra aquele caso do Rio de Janeiro, que o sniper matou lá o sequestrador dos passageiros do ônibus e tal? Veio depois daquele caso, aquela repercussão midiática, trouxeram aqui o parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput, né? Ou seja, tudo que tá aqui, então não se abandona o que tá aqui. Considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública, toda a cara de polícia aqui, né? Que repele agressão, o risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. É o caso do sequestro, tá? Então aqui nada mais é do que um exemplo colocado na lei de legítima defesa de terceiros. Isso não é tão importante pra gente, tá? Então o que é importante pra gente agora? Entender requisito por requisito. Então agora eu vou dissecar com vocês os requisitos, um por um rapidamente, e depois nós vamos para as questões para vocês entenderem como entender requisito te faz acertar a questão na FGV no próximo concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. Prova dia 26, hein? 26 de janeiro de 2025. Você vai acertar a questão de legítima defesa para investigador, para delegado, para perito criminal, para médico legista, muitas vezes só com base nessa aula gratuita. Escreva o que eu tô falando. Mas vamos lá. Primeiro requisito: injusta agressão. E a gente até vai diferenciar do estado de necessidade. Porque no estado de necessidade, que não é tema da aula de hoje, lá fala perigo atual. Perigo atual é uma situação que te gera perigo, mas de repente causado pela natureza, por um animal de forma aleatória, um cachorro tá vindo te atacar. Quando a gente fala injusta agressão, é uma agressão contrária ao direito praticado por um ser humano. Não é por uma coisa, pela natureza. Tem que ter um ser humano. É um ser humano que aponta a arma pra você, é um ser humano que vem te agredir, é um ser humano que manda o próprio animal te atacar, ou seja, ele usa o animal como instrumento, o animal não vem de forma aleatória. E olha a pegadinha, essa agressão tem que ser injusta. A lei não fala agressão criminosa, fala injusta, porque vem com uma pergunta pegadinha que a FGV vai explorar, que é o seguinte: essa injusta agressão depende da consciência do agressor?
Como assim, Diego? Não entendi. Vou perguntar melhor. Imagina o seguinte. Imagina que um menor de idade venha te roubar, venha te assaltar. Ou uma pessoa doente mental venha te agredir. O que eu quero perguntar é, para eu estar amparado pela legítima defesa, o agressor precisa ser consciente do que está fazendo? Ele precisa ser penalmente imputável? Precisa ser crime o que ele está fazendo? Resposta, não. Por quê? Porque o Código Penal exige que a agressão seja injusta, ou seja, genericamente contrária ao direito, e não que ela seja criminosa. Um adolescente, ele praticar ato infracional, é injusto, mas é crime, mas é injusto, já é o suficiente. Um alienado mental também, ele tá praticando um injusto penal, apesar de não ser crime, porque não tem culpabilidade. Então você pode sim agir em legítima defesa, independe da consciência do agressor. Olha que interessante. Segundo requisito, essa agressão tem que ser atual é aquela que está acontecendo agora, ou iminente, aquela que está prestes a acontecer. É claro que isso depende de interpretação do caso concreto. Não existe forma de bolo no direito penal. Muita gente me manda vídeo e fala, Diego, esse caso é excesso ou não é? Depende do caso concreto. Não usa fórmula matemática no direito. Então quando a gente fala a agressão iminente, é aquela que está prestes a acontecer. Vamos pegar o exemplo do policial militar. Imagina um policial militar que está sozinho numa comunidade, numa favela, com 38 da Taurus, aquela maravilha. E aí quando ele tá subindo o morro, 4 traficantes, cada um com um fuzil ali, começa a virar. Eles vão ganhar que é o policial, o cara tá fardado. Se eles já vão virar, o policial tem que esperar atirar. Ah, vou esperar atirar, porque se não me acertar, eu reajo em legítima defesa. Não! Quando a gente fala em injusta agressão iminente, é aquela que é certa que vai acontecer. Tá prestes a acontecer. Não começou ainda, mas é certa. Então o policial já vai se antecipar, é óbvio que vai. Então isso é iminente. Aquela que está prestes a acontecer, mas quem vai avaliar é o policial. É certo que ela vai acontecer. Então o que não se admite é legítima defesa contra agressão passada, já passou, já cessou, que é vingança, aí você vai responder pelo excesso. Ou futura, tá tão longe que eu acho que vai acontecer. Fulano me ameaçou e eu vou na casa dele matar ele. Não, você tá supondo, é futuro, é incerto. Aí não tem legítima defesa não. Tem que ser atual, tá acontecendo, ou iminente, prestes a acontecer, porém certa que vai acontecer. Outro requisito agora falando da proporcionalidade da legítima defesa é o uso moderado dos meios necessários. O que é o raio do uso moderado dos meios necessários? Tem uma frase que eu gosto de usar isso aqui, que é o seguinte: uso moderado dos meios necessários é o uso do meio menos lesivo à sua disposição. Então imagina que você tem um cardápio de instrumentos para se defender. É o menos lesivo, porém, capaz de repelir a injusta agressão. Eu vou dar um exemplo, porque depende do caso concreto para você interpretar. Imagina o seguinte: imagina que um sujeito de 2 metros de altura vai agredir uma mulher. Vai agredir uma mulher ali que tem 1,60 m. Então um cara forte de 2 metros é uma mulher de 1,60 m. Essa mulher, para se defender, ela tem os próprios punhos, ela tem o canivete de escoteiro, ela tem um 38 municiado e até uma bazuca. Nesse exemplo, qual é o meio menos lesivo, porém capaz de repelir a injusta agressão? Os próprios punhos, sem chance. Canivete de escoteiro, meu amigo, não vai fazer nem cócegas no cara. Bazuca já é excesso, é o 38. Claro que eu tô dando um exemplo simplório, mas o que eu quero te falar é, não há fórmula matemática, tem que interpretar o caso concreto. E quem tem essa tomada de decisão muito rápida é a vítima, isso vai ser levado em consideração também. Então isso é o uso moderado dos meios necessários. Ó, meios necessários eu falei, agora e o uso moderado? Não pode ter excesso. Ela pegou o 38, já acertou. Só que ela deu um tiro, o cara continua. Deu outro, o cara continua. Deu o terceiro, ele parou. Uso moderado, ele parou, para. Se ela continuar, excesso. Se ela continuar, excesso. Vou trazer uma classificação rápida aqui de excesso. Ó, presta atenção na explicação. Tem 2 tipos de excesso que a FGV pode explorar. Não tá na letra da lei, tá na doutrina isso, tá? Então é bizuzinho da FGV. 2 tipos de excesso. Excesso intensivo e excesso extensivo. Intensivo é aquele que você usa um meio desproporcional. Então, excesso intensivo seria se a mulher usasse a bazuca no nosso exemplo. Então, na reação já é desproporcional. E excesso extensivo é aquela que a vítima continua agredindo mesmo depois de cessada a injusta agressão. Então a mulher deu o terceiro tiro, o cara parou, ela continua dando tiro, facada de escoteiro, murro na cara, então ela continua agredindo mesmo depois de cessada a injusta agressão. Isso é o que nós chamamos de excesso extensivo. Guarda esse bizu que isso pode aparecer no seu concurso também, tá bom? Outro ponto importante, e é o que diz o pacote de crime como um mero exemplo, né, no seu parágrafo único do artigo da legítima defesa, é o direito próprio alheio. Se você age em legítima defesa, você pode agir em legítima defesa própria, defendendo o seu bem jurídico. Então, tô me atacando, eu me defendo, ou de terceiro.
Se eu tô vendo que alguém vai agredir minha esposa, eu posso agredir, eu posso defender minha esposa agredindo essa pessoa, desde que usando os meios necessários e moderados. Então eu não preciso só me defender, eu posso defender terceiros. É o que a polícia faz o tempo inteiro. Você vai ser policial amanhã, vai ser policial civil. Você como policial civil tá vendo uma vítima sendo assaltada e você vai ajudá-la, legítima defesa de terceiros. Diego, ouvi falar que é estrito cumprimento de um dever legal. Não! Você tá defendendo um terceiro, é legítima defesa. O próprio legislador colocou no parágrafo único que o policial, o agente de segurança pública aqui, ó, tá em legítima defesa de terceiros. Não fala estrito cumprimento de dever legal. Legítima defesa de terceiros, tá bom? Então, qualquer bem jurídico você pode defender, tá? Desde de forma moderada. E, por fim, tem um elemento que também é doutrinário, que é o que nós chamamos de elemento subjetivo. O que é esse elemento subjetivo? Ou consciência, conhecimento de estar amparado pela legítima defesa. Eu vou falar uma coisa que parece óbvia, mas com um exemplo vocês vão entender. Para eu ter o benefício de invocar a legítima defesa e, portanto, não responder por crime, eu preciso saber que estou atuando em legítima defesa. Digo, mas parece que é óbvio, se o cara te dá um tapa na cara e você se defende, não precisa ser jurista não, né? Saber os elementos. Não, eu sei que eu estou me defendendo de uma agressão. Então, eu estou amparado. Beleza. Mas tem casos que não é bem assim, não. Principalmente casos que podem confundir a perícia. Olha essa ilustração, imagina o seguinte. Imagina um sujeito, um mercenário, tá pronto pra matar. E ele encontra o seu alvo, vou matar o meu alvo, e vai e senta o aço ali, matou. Depois que ele matou, ele percebe que na verdade ele salvou o Joãozinho aqui. Porque o Joãozinho estava sendo assaltado, ia ser morto pelo criminoso, e ele matou o criminoso. Olha que interessante. Se desde o início ele sabe que está defendendo o Joãozinho, legítima defesa de terceiros. Se ele não sabe, se falta esse elemento subjetivo, vocês concordam comigo que ele não é um salvador da pátria? Vocês concordam que ele é um bandido mesmo? Que ele teve desde o início o ânimos, o dolo de matar, ele é criminoso. Então ele não pode ser amparado pela legítima defesa. Eu sei que vocês vão perguntar, diga, mas como provar? Para com essas perguntas. Você pergunta da prática. Você se vira depois quando você for policial. Porque a questão de concurso vai deixar bem claro que ele não sabia. Beleza? Se ele não sabe, não é amparado pela legítima defesa. Tem que saber, porque senão ele vai ter dolo de bandido. Tá bom? Então, vamos facilitar aqui. Deixa a confusão, o problema pra perícia ou pra investigação no futuro quando você estiver na polícia civil ou na polícia científica, tá? Pra fim de concurso pra estar amparado na legítima defesa, tem que saber que está agindo em legítima defesa, tá? E uma última pegadinha aqui que foi cobrado recentemente pela FGV, eu vou trazer essa pergunta pra vocês aqui, é a pergunta seguinte: existe legítima defesa recíproca? Ou seja, uns contra os outros ao mesmo tempo? E ninguém responde por nada, porque todo mundo tá amparado pela legítima defesa? Aqui tem que tomar cuidado, calma. Nós temos duas espécies possíveis como exceção. Mas vamos pra regra primeiro. A regra não dá. Vamos pra regra. Nós vimos que para ter legítima defesa tem que ter uma injusta agressão. Se eu tô agredindo você ou você está me agredindo, concorda comigo que um de nós está injusto? Está no injusto? Está agredindo injustamente? Como é que você tá injusto vai de repente ser justo ao mesmo tempo? Não tem como. Você tá injusto, eu me defendo. Eu tô injusto, você se defende. Então não tem como ter legítima defesa real, verdadeira, um contra o outro ao mesmo tempo. Não dá. Só que tem algumas exceções. Vamos entender? Olha só, olha só. Aqui até coloca a questão da injusta agressão. Mas a primeira exceção, toma cuidado, que é o que nós chamamos de legítima defesa sucessiva. Muito cuidado, porque legítima defesa sucessiva não é a mesma coisa que legítima defesa recíproca. Legítima defesa recíproca é ao mesmo tempo. Não confunda, isso cai em concurso. E sucessiva é uma depois da outra. Uma sucede a outra. Vou dar um exemplo de legítima defesa sucessiva, uma depois da outra. Imagina o seguinte. Tá eu e o Ramon trabalhando aqui. O Ramon decide me agredir porque ele é corintiano, a fase não tá boa, a gente sabe como é que é. Ele começa a querer me estapear. Então ele tá na injusta agressão. E eu, opa, peraí, não vou deixar o Ramon me bater. Eu não dá. Frangote desse jeito, vou quebrar ele na porrada. E eu começo a bater no Ramon. Eu estou em legítima defesa, beleza? Legítima defesa. Só que o Ramon já parou e eu continuo. Lembra? Excesso extensivo. Eu continuo. A partir do momento que eu continuo e que eu entro em excesso, o meu excesso é uma injusta agressão. Aí o Ramon reage como um Rocky Balboa, se levanta e aí me dá um murro na cara e eu caio. Então houve uma legítima defesa sucessiva, uma depois da outra. Primeiro veio a minha. Só que depois veio o excesso. Depois veio a dele sobre o meu excesso. Uma depois da outra. Isso pode. Legítima defesa sucessiva, tá? Mas a pergunta não foi essa, é a recíproca. Nós temos duas hipóteses que cabe a recíproca. A chamada legítima defesa real versus a putativa. Legítima defesa real é tudo que nós estamos estudando nesse vídeo. A putativa é a imaginária. Ela nem exclui a ilicitude, ela exclui a culpabilidade.
O que é legítima defesa imaginária ou putativa? É aquela que você acha que está em legítima defesa, mas não está. Imagina o seguinte, a pessoa é caloteira, devendo pra todo mundo, e os credores já ameaçaram ela de morte. E ela tá num beco andando, numa viela, aí lá na frente vê um credor dela que ameaçou ela de morte. E ela começa, opa, tô andando armada pra me defender já, e o cara tá vindo, o cara começa a mexer no bolso. Ela acha que o credor vai tirar a arma e matá-la. Então ela se antecipa achando que tá, né, agressão iminente e atira. Quando na verdade o credor nem viu que ela tava ali, tava pegando o celular pra atender uma ligação. Então ela estava em legítima defesa putativa, legítima defesa imaginária. Ela achava que tinha uma agressão imaginária, tá? E contra a real. Então imagina o seguinte, imagina que você é policial, tá armado, e a pessoa acha que você é um assaltante, você tá paisana como policial civil. Então, o cara que acha que você vai assaltar também tá armado, ele puxa a arma, porque tá lá em legítima defesa putativa e vai atirar em você, e você que tá sofrendo uma agressão real, você puxa e atira de volta. Aquele famoso bang bang. Um acha que seria atacado e o outro está sendo atacado. Aí beleza. Então essa é uma hipótese de legítima defesa recíproca. Essa existe. E a de doido, né? Legítima defesa putativa versus a putativa. Essa também dá. Todo mundo imaginou coisa errada e todo mundo se atacou. Isso aconteceu, galera. A gente pode usar isso como exemplo. Teve uma vez que um grupo de policiais civis de São Paulo foram, naturalmente, paisano, né? Armados, claro, porte nacional, pra Minas. E chegando em Minas, em grupo, tudo mal encarado, eles se depararam com outro grupo de maus encarados, que eram também policiais civis, só que de Minas Gerais. E um grupo achava que o outro era grupo de bandido, ficaram se encarando, aquele volume na calça, a arma ali e tal. De repente todo mundo puxou a arma e começou a um atirar no outro. Um achando que o outro era bandido. Vocês entenderam? Aí é tudo doido. E ninguém morreu, tá? Pelo que a gente sabe da história. Então, ó, aqui é legítima defesa putativa contra putativa. Também cabe legítima defesa recíproca. Entendeu isso? Acabou. Mas lembre-se, a sucessiva é uma coisa, uma depois da outra. A recíproca é outra, que é aquela que acontece ao mesmo tempo, pra vocês não confundirem, tá? Então vocês entenderam que aqui o negócio é diferente. Eu tô explicando pra vocês já no formato FGV, que é o que eu faço na minha plataforma, é o que eu faço na Academia DP. Então você que quer gabaritar o direito e outras matérias também como português, criminologia, informática, raciocínio lógico, medicina legal, galera, vem pra Academia DP. Aqui a gente explica como cai em concurso. Aqui é específico pra carreira de Polícia Civil. E o nosso curso completo pra Polícia Civil de Minas já está atualizado para os cargos de investigador e perito criminal nas duas áreas. Pode vir, que as nossas aulas são cirúrgicas, lá você estará bem amparado. Beleza? Link está na descrição. Vamos agora para as questões. Vamos para as questões. Olha essa primeira questão. Caiu, olha só, galera. Esse ano, FGV 2024. Olha como vem. Perceba como é a historinha para vocês interpretarem. João caminhava pelo parque XYZ, no município Alfa, ocasião em que Caio, empregando uma arma de fogo, anunciou a prática do crime, exigindo a entrega do telefone celular da vítima. Então João foi assaltado por Caio, né? João, após entrar em luta corporal com Caio, então ele reagiu. Desferiu-lhe um soco no rosto, causando-lhe imediato desmaio. Socorrido no hospital mais próximo, Caio recobrou prontamente a consciência, demonstrando perfeito estado de saúde. Ou seja, quer falar o seguinte, João, que é vítima, reagiu à legítima defesa, mas não matou Caio. Até parar a agressão, então ele poderia ter continuado, poderia, mas levou até o cara pronto-socorro, né? O cara foi hospitalizado, tá tudo certo. Considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que não há crime, ó. O próprio enunciado já dá a conclusão. Uma vez que João atuou sob manto da. Agora você tem que saber qual é a causa que justifica a ação de João, né? Vamos entender? A. Exercício irregular de um direito, excludente de culpabilidade. Tem dois erros aí, né? B. Exercício irregular de um direito, excludente de licitude. C. Estado de necessidade, excludente de licitude. Aí vem a pegadinha, legítima defesa, excludente de culpabilidade? Não, por isso que foi bom abrir a aula com a natureza jurídica. E E, legítima defesa, excludente de licitude, é a nossa alternativa correta. Então você tem que saber qual é a causa de justificação e a natureza jurídica, que de fato é uma excludente de licitude e não de culpabilidade. Entendeu isso que eu já expliquei nessa aula? Tranquilo, matou a questão. Vamos para outra. Ó, essa aqui é FGV 2023, ó, todo ano tá caindo legítima defesa pela FGV. Prefeitura de São José dos Campos, aqui Guarda Civil, ó. Durante uma manifestação na cidade, a Guarda Municipal é chamada para auxiliar o patrulhamento e na proteção das pessoas e no patrimônio público. Glauco, nosso personagem aqui, ó. Glauco, manifestante exaltado, se dirige a Bruno. Bruno é um GCM, ó, Guarda Municipal, em serviço, fazendo um movimento de iminente agressão. Então o Glauco, manifestante, ele foi para atacar o GCM, né? Aí, veja, Bruno, GCM, por sua vez, usando moderadamente, olha como se encaixa, os meios necessários, repelem justa agressão, causando uma pequena lesão à integridade física de Glauco. Deu um murro na cara do Glauco, vamos imaginar assim. Nesse caso, e com base no Código Penal, a conduta do Bruno, GCM, foi o quê, pessoal? Facinho essa aqui, ó. A, foi ilícita. Ou ela foi ilícita? Você sabe que foi ilícita. Você sabe que é legítima defesa. Então você já consegue cortar essas daqui, ó.
Já eliminamos 2 que falam que são ilícitas. Temos 3 lícitas. Mas qual é a causa que ampara? Legítima defesa. Olha, lícita, uma vez que amparado pela excludente de ilicitude, ó, natureza jurídica, excludente de ilicitude, legítima defesa, alternativa A. É a nossa resposta. Fácil, fácil, fácil. Perceba que outras falam que é estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, mas só aqui, só entendendo o assunto, você ganhou tempo. Porque veja, que eu nem li a D e a E, eu já pulei só sabendo que, por serem ilícitas as alternativas, já estaria errado. Então fica fácil de entender, né? Vamos para mais uma? Mais uma aqui agora. Outra de 2023, ó. João caminhava pelo bairro de sua residência, ocasião em que visualizou um vizinho de longa data sendo vítima de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Então o João tá andando e vê o vizinho sendo assaltado ali. Beleza. Ato contínuo, João correu, João é herói, ó. João correu em direção ao autor do fato, desferindo um soco no seu rosto. O cara tava armado, o João chegou no soco. O acusado caiu ao solo e logrou se evadir. O bandido saiu correndo. Ficou com medo do soco do João. Considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João, veja, fácil, você assistiu a aula. Sim, as alternativas. João tá amparado pela legítima defesa? Sim. Legítima defesa de terceiros? Isso mesmo. Agiu em excesso? Não. Legítima defesa de terceiros, tudo certo. Ele não vai responder pela lesão corporal contra o assaltante. A. Responderá pelo delito perpetrado, ou seja, ele vai responder por crime. Nem vou ler o resto. Questão assim que você tem confiança, nem lê o resto, já sabe que tá errado. B. Responderá pelo delito perpetrado, errado também. C. Atuou sob o manto da inexigibilidade de conduta diversa, causa dirimente, que é uma causa excludente de culpabilidade. Não, não. D. Atuou sob o manto da legítima defesa de terceiros, causa de justificação, tá certo. Excludente de ilicitude e justificação é a mesma coisa, galera. E aí atuou sob o manto do estado de necessidade, até cortou aqui, ó. Estado de necessidade, causa de justificação. Não, vocês viram que é a legítima defesa de terceiro. Fácil, fácil, fácil. Pra terminar, tem uma questão aqui que eu separei pra vocês e olha como a FGV cobra a doutrina assim. Eu vivo ensinando isso e a FGV cobra e a galera não tá ligada. Acho que é só letra de lei. Olha essa questão que na época derrubou uma galera. Expliquei na última parte da aula de hoje. Quando dois agentes, vamos lá, vamos desenhar. Se você tá com dificuldade, tá cansado na hora da prova, desenha, não tem problema. Desenha. Numa mesma dinâmica fática, ou seja, mesmo fato. Outras palavras, ao mesmo tempo. Isso tem que ficar claro, ao mesmo tempo, tem que ficar claro, pra você não errar. Direcionando as suas condutas um contra o outro, ó, um contra o outro, um atacando o outro aqui. Atua em legítima defesa real. Então vamos imaginar que esse está em legítima defesa real. Lembra o paisano, o policial paisano? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Legítima defesa real frente a uma atitude de legítima defesa putativa. Eu falei que isso existe. Esse, legítima defesa putativa, é o devedor lá. Numa mesma dinâmica fática, ou seja, ao mesmo tempo, direcionando suas condutas um contra o outro, atuam em legítima defesa putativas, ó, concomitantemente. Ou seja, a banca é redundante toda hora. Concomitantemente, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Estará caracterizada hipótese de legítima defesa o quê? Recíproca, própria, imprópria, putativa ou sucessiva. Veja, vocês aprenderam, mas tem gente que errou nessa aqui na época porque caiu em pegadinha. Veja, olha só, vamos lá, calma. Própria não é. Até seria, né? Porque um tá defendendo a própria causa, mas não é isso que a banca quer, vocês entenderam. Imprópria é menos. Putativa, um tá putativa, mas o outro não, então não resolve a questão. Então não é só putativa. Aí tem recíproca ou sucessiva. E eu falei que não dá pra confundir uma com outra. Recíproca é aquela que acontece ao mesmo tempo, concomitantemente. E sucessiva, uma depois da outra. A banca deixou claro, é ao mesmo tempo. Se é ao mesmo tempo, é recíproca. Alternativa A. FGV. Para um cargo que cobra noções de direito. Aí adianta você chorar, nossa, a banca veio fora da curva, meu Deus. Não vem fora da curva, cara pálida. Esse é o padrão FGV no direito. Padrão FGV no direito tem que saber interpretar. Lá na Academia DP, eu ensino tudo para o aluno interpretando a lei. Se fosse para ler slide, se fosse para decorar artigo, não ia te vender curso. Bastava você ficar lendo letra de lei. FGV não cobra só letra de lei. Não fica só letra de lei que você vai ser reprovado. Então, se quer ter aulas com a gente aqui do nosso time, que já tem essa filosofia, o link está na descrição. Lá você estará amparado pela Academia DP a entender o direito e outras matérias, como a FGV cobra. O curso está 100% atualizado, o link na descrição. E ó, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque até o dia da prova vai ter muito conteúdo gratuito aqui para a Polícia Civil de Minas Gerais. Grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima. Valeu!